Nesse vídeo a gente vai falar sobre um stack muito interessante, muito importante, chama-se 5-HTP. É um aminoácido precursor de um dos neurotransmissores mais importantes do nosso templo, que chama-se serotonina. Serotonina que é ligada com o seu bem-estar, serotonina que é ligada com a sensação do momento presente, que também está relacionada com a fisiopatogenia da depressão. Quem tem depressão, em geral, tem menos serotonina entre os neurônios. Na fenda sináptica, aqui tem um neurônio, aqui tem outro neurônio, eles não se encostam. Você tem uma fenda entre eles e quando você tem mais serotonina nessa fenda, você tende a ter menos depressão. Não à toa, muitos antidepressivos inibem a recaptação dessa serotonina, desse neurotransmissor, e deixam mais serotonina circulante nesse espaço. Isso vai fazer com que você se sinta mais pleno, mais feliz e consiga controlar até mais o seu apetite. Por isso o 5-HTP, que é o precursor dessa serotonina, ele tem muitas aplicações na nossa vida prática. É um stack importantíssimo para o nosso armário de ferramentas. Uma das principais indicações do 5-HTP é justamente no auxílio dos pacientes depressivos. Lembrando que o 5-HTP não é aprovado pelo FDA para nenhuma aplicação. Ele não tem nenhuma aprovação da FDA para uso médico e a gente tem bastante ciência, mas dizem que não tem ciência robusta o suficiente para que ele seja indicado medicamente. Mas nós sabemos que a gente pode utilizar o 5-HTP para vários casos e para muitas indicações, como eu vou falar aqui até o final desse vídeo. 5-HTP, então, ele é um metabólito intermediário. Assim que você come, tem acesso aos aminoácidos. O aminoácido triptofano vai passar por uma hidroxilação e virar o 5-HTP, o 5-hidroxitriptofano. E esse 5-hidroxitriptofano vai passar por mais um processo e virar serotonina. Então o 5-HTP ele estaria no meio do caminho entre triptofano e a serotonina. Lembrando, você pode usar o triptofano, você pode usar ele isolado, você pode comer o triptofano nos ovos, salmão, grãos, por exemplo, como aveia, você pode comer triptofano na banana, mas o triptofano, ele muitas vezes não ultrapassa o que a gente chama de barreira hematoencefálica, ele não chega no seu cérebro tão fácil, nós temos um pedágio e não deixamos muitas coisas chegarem no nosso cérebro. Uma das coisas que não passa é o triptofano porque ele compete com outros aminoácidos, como a leucina, como a isoleucina, por exemplo. Então o 5-HTP ele já tem um acesso direto, ele tem uma credencial que ele passa esse pedágio tranquilamente despercebido e aí ele vai estimular a gente produzir serotonina dentro da cachola. A nossa serotonina também não passa essa barreira. Então, a serotonina que você produz no intestino, ela não chega no cérebro. A gente precisa produzir serotonina dentro da nossa cachola para que a gente tenha serotonina nos neurônios. A gente produz serotonina em alguns núcleos que chama-se núcleos da RAF. E o 5-HTP ajuda a gente a formar serotonina intracerebral. Sendo assim, a gente pensa, vale a pena a gente suplementar 5-HTP ou triptofano? Tudo leva a crer que vale mais a pena a gente suplementar 5-HTP. Primeiro que ela não passa a barreira hematoencefálica, o triptofano não passa, 5-HTP passa. Segundo que o triptofano ele produz outros metabólitos que são tóxicos e que podem aumentar a depressão, podem aumentar a ansiedade, pode piorar o teu foco. Terceiro, o triptofano ele vai competir com outros aminoácidos, então mesmo que ele conseguisse passar uma certa quantidade, ele ainda vai competir com outros aminoácidos. Então é bem interessante a gente pensar em suplementar o 5-HTP e não o triptofano. E lembrando que muitas vezes o triptofano, ele também serve para outras coisas. Se você suplementa triptofano, ele vai para o metabolismo, para, por exemplo, você produzir energia, vai para o metabolismo de proteínas, ele vai inclusive ser um substrato para a produção de niacina. E o 5-HTP não, ele serve para você fazer serotonina. Então você é mais específico naquilo que você quer. Alguns estudos mostraram que você usando o 5-HTP você aumenta a serotonina, principalmente naqueles pacientes que já usam um inibidor de recaptação seletiva de serotonina. Por exemplo, se você usa um antidepressivo, desses que são inibidores de recaptação de serotonina, você precisa tomar muito cuidado com o 5-HTP. Tem um estudo mostrando que quando você usa o 5-HTP, você aumenta 35% sua produção de serotonina. Quando você usa inibidores de recaptação seletiva de serotonina, você aumenta 100% sua produção de serotonina. Quando você usa os dois combinados, você aumenta em 500% a sua produção de serotonina. Ou seja, é uma quantidade considerável de serotonina que vai ficar na sua neurotransmissão. E isso pode desencadear uma síndrome que a gente chama de síndrome serotoninérgica. É uma síndrome horrível que você tem uma sensação de morte, você tem sudorese, você tem mal-estar, calafrios, vontade de vomitar e pode ser até grave. Você pode ter realmente uma reação que você precisa ser hospitalizado. Síndrome serotoninérgica, não queira ter uma. E você, se começa a apertar na dose do 5-HTP, você começa a sentir o começo dela, que é justamente você ter náusea, vômito, ficar com uma sensação ruim de quase morte. Isso é muito interessante para aquelas pessoas que buscam estudar o seu tempo.
aumentou 5-HTP, está tomando ou inibidor de recaptação de serotonina ou inibidor de monoaminoxidase, pode ser que vocês tenham uma síndrome serotoninérgica. Então, principal indicação do 5-HTP para esses pacientes que têm baixa serotonina, pacientes depressivos. Outra aplicação, pacientes ansiosos, síndrome do pânico, ansiedade generalizada. 5-HTP ajuda você a dar um relax, você está mais conectado com o momento presente, você pode se beneficiar também do 5-HTP. Outra indicação interessante do 5-HTP são para aqueles pacientes que têm compulsão por doce, larica do doce, vício por doce, gula do doce à tarde. Muitas vezes, se você tomar o 5-HTP, você consegue controlar essa ansiedade por doce. Alguns estudos mostraram, por exemplo, a gente pegou 2 grupos de pacientes. Um grupo a gente deu 5-HTP, no outro grupo eles acharam que tomaram 5-HTP, mas tomaram água com farinha. E aí eles serviram um banquete para esses pacientes. Aqueles que tomaram realmente 5-HTP tiveram uma escolha um pouco mais saudável, não foram num pãozinho quente. Eles conseguiram controlar mais a mente. Os que tomaram 5-HTP, não tomaram 5-HTP, acabaram cedendo aos dotes do pão de queijo quente e aos aromas do pão de queijo quente. Então, quem toma 5-HTP consegue controlar um pouco mais essa gula aí que pode bater à tarde. Então, um dos grandes alicerces aí do 5-HTP é te ajudar a tomar melhores decisões na sua mesa, no seu buffet, na sua alimentação. Nós temos aí várias maneiras de suplementar 5-HTP, como eu vou falar para vocês até o final também deste vídeo. Outra indicação do 5-hidroxitriptofano é você reduzir as suas crises de enxaqueca. Tanto reduzir a crise, quanto você também diminuir ou ter profilaxia para novas crises. As duas maneiras elas funcionam bem e você consegue diminuir até 70% das suas crises de enxaqueca com 5-HTP. E existem vários os porquês isso acontece, né? Mas um dos porquês é justamente você aumentar a sua serotonina e você ter um momento mais presente, você tá mais relaxado. Isso poderia ajudar você na fisiopatogenia da sua enxaqueca. Mas temos outras coisas também que podem ajudar a enxaqueca que não necessariamente 5-hidroxitriptofano. Outra indicação do 5-hidroxitriptofano, como eu já falei, é para não ganhar peso, na perda de peso. Você consegue ter escolhas mais conscientes da sua alimentação. Isso faz com que você não ganhe tanto peso. Isso faz com que você consiga controlar a sua mente e aí você consegue perder peso. Também alguns estudos bem interessantes mostrando que quem suplementou 5-HTP controlou mais peso, reduziu a gordura corporal e você conseguiu ter um apetite mais controlável, também uma indicação bem interessante. Outros casos que poderiam se beneficiar desse stackzinho são casos de alteração do sono. Tanto ele pode melhorar aquelas pessoas que têm hipersônia ou que dormem muito, e principalmente porque não conseguem produzir serotonina e tem muita melatonina circulante, como pacientes que têm problema realmente em relaxar, porque você tomando 5-hidroxitriptofano, você dá uma modulada nos receptores de GABA, que são neurotransmissores que inibem o nosso cérebro, que brecam o nosso cérebro, e você também aumenta a produção de GABA. Então, é mais uma indicação aí para você manter na manga. Uma outra indicação interessante para aqueles pacientes que têm, por exemplo, vícios no doce e vícios até na pornografia. Seria interessante até, por exemplo, aquelas pessoas que querem se livrar do Venvance. Um dado interessante é que o 5-HTP ele é absorvido muito rápido. Nosso intestino absorve até 50% em 1h30. Entre 1 hora e 1h30, a gente absorve bastante 5-HTP nesse período. Então você pode, por exemplo, tomar o seu 5-HTP 1h30 antes do seu banquete e ter uma melhor escolha e não escolher o pão de queijo, por exemplo. Então, com essas indicações, a gente pode definir qual é o melhor momento do dia para tomar o 5-HTP. Você pode tomar antes de dormir se o problema for o sono. Você pode tomar antes da refeição se o problema for a refeição. Você pode tomar antes de uma palestra se o problema for a ansiedade. Você pode, por exemplo, tomar várias vezes ao dia se você tiver fibromialgia, tiver dores no corpo todo. Então depende do que você busca no 5-HTP e aí você escolhe o seu horário de tomar. A dose vai variar entre 100mg, 200mg, 300mg, depende do que você quer. Alguns pacientes, para controlar o apetite, eu uso 50mg várias vezes ao dia, até sublingual. Outros pacientes, a gente tem que usar uma dose um pouco maior, por exemplo, para síndrome do pânico, a gente usa uma dose entre 200 e 300, e tem alguns estudos para obesidade que usaram até 900mg, sendo que você tem que tomar muito cuidado para síndrome serotoninérgica, então vai aumentando a dose aos poucos. Lembrando que se você usa a longo prazo 5-HTP, ele também vai utilizar o metabolismo das monoaminas. O que são monoaminas? São neurotransmissores que também compõem o grupo da dopamina, norepinefrina, epinefrina e serotonina. Eles são metabolizados pela mesma via. Então, se você usa muitas enzimas para formar serotonina, porque você está torando o pau no 5-HTP, muitas vezes você deixa de formar dopamina. E você também aumenta a destruição do 5-HTP, aumenta uma enzima que chama-se monoaminoxidase, que também destrói a dopamina. Se você usa 5-HTP muito tempo, você pode ter um crash de dopamina. E assim, você aprendeu sobre mais um stackzinho interessante que você pode colocar no hall
das suas ferramentas. É muito interessante, muito seguro, mas você precisa também tomar cuidado com efeitos colaterais. Você pode ter síndrome serotoninérgica, ânsia, vômito, você pode ter efeitos colaterais porque você utiliza a mesma via, por exemplo, como citocromo P450. Então, outros stacks que utilizam essa via, você tem que tomar cuidado para não combinar. Então, olhe tudo isso antes de colocar um 5-HTP na sua rotina. Mas se você tomar de vez em num, provavelmente você vai conseguir um bom efeito com 5-HTP sem acarretar um metabolismo cruzado aí com outros stacks. Lembrando que se você toma algum antidepressivo, tome muito cuidado para você usar o 5-HTP sem orientação. Não compre e não saia usando. Entre 5-HTP e triptofano, você já sabe qual é a nossa escolha. Gosto muito também do 5-HTP endovenoso, que eu acho que tem um super bom resultado. Se o oral já absorve rápido, o endovenoso a gente tem um resultado muito, muito rápido. Então, stack para você manter entre 7 chaves, sempre bom você conhecer. Aproveitem que é um stack da natureza que pode ajudar e muito as nossas decisões, nossas escolhas, nosso bem-estar e pode ajudar a nossa vivência nesse mundo. Um beijo grande e até a próxima.